Vou começar a gravar, tá bom? Bom, boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela Boa presença tarde. de vocês. Final de semana, todo mundo está querendo descansar e a coordenadora marcando reunião. Normal. Normal. Mais ou menos isso. É uma coisa que tem que ser normal mesmo, porque não tem outra data. Felizmente, graças a Deus, está corrido. A gente não consegue fazer de forma diferente. Tem que ser no tempinho que a gente tem para se organizar mesmo, tá? Ainda bem que você não faz plantão, né, no final de semana. Eu ainda não estou fazendo plantão no final de semana. Eu estou de plantão aqui, sabia? Ah, não. Graças a Deus tá Tranquilo, né? O único plantão que eu fiz foi levar as cachorros para o veterinário hoje, acertar as coisas. Segunda-feira, daí tem que correr de novo. Mas vamos lá. Bom, qual o motivo dessa reunião de hoje? Assuntos assim pendentes, né, que a gente precisa alinhar e assuntos que a gente precisa para melhorar o andamento disso aí, tá bom? Com relação à visita, com relação às atividades que as casas estão fazendo. Então, é mais ou menos alinhar o processo, o planejamento daqui para frente. E o nosso primeiro assunto de hoje são as fichas cadastrais. Nós temos 5 casas, eu fiz o levantamento agora, 5 casas que faltam entregar essas fichas. O prazo que eu tenho com a coordenadora nacional 18. é dia 20 de agosto. Tá? Dia 20 de agosto, se não me engano, acho que é sexta-feira que vem, né? É o prazo que eu tenho com ela para entregar a ficha cadastral do distrito pronta com ela. O ano passado, algumas casas deixaram de realizar essa entrega também, tá? Ano passado aconteceu isso também, já algumas casas ficaram desatualizadas e provavelmente esse ano a gente também não vai conseguir 100%. Mas não é essa a minha preocupação. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é assim, nós vamos fazer o levantamento, eu vou esperar dia 20, né? Na hora que finalizar tudo, a gente vai fazer esse levantamento e a gente vai ver se são as mesmas casas. Aí está a minha preocupação. Porque assim, ó, o ano passado, nós tivemos 3 casas, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui de quais são, mas no nosso distrito são 34 casas da amizade. Das 34, 3 casas não efetuaram o pagamento da per capita. Certo? E provavelmente eu vou até averiguar se as 3 mesmas casas também não fizeram a atualização, porque a Milena pediu ano passado, quem acompanhou, quem estava de perto, acho que a Gi, que estava mais próxima aí, pode me falar. A Milena pediu ano passado também a atualização da quantidade de associadas em cada casa. Ela pediu de quantas eram as efetivas, de quanto era colaboradores, mas ela pediu mais para o final, porque é um levantamento, a gente tem que fazer o começo e o fim, né? Aquela questão de crescimento, de crescente ou decrescente do quadro associativo, tá? Então, assim, eu vou fazer um gráfico e fazer um levantamento se são as mesmas casas que não estão correspondendo, tá? É essa a preocupação, é isso que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque se a casa é a mesma coisa, gente, a casa ela está no mesmo patamar de uma associada nossa. Porque se eu tenho lá dentro da minha casa
uma associada que não paga mensalidade, que não contribui com aquilo que a gente precisa, né? Não contribui, não faz não participa de projeto, não participa das ações, não participa, não frequenta, né? Não dá retorno, não faz contato com a presidente, não faz contato com o conselho, não faz contato com as companheiras da casa. O que acontece? O que a gente tira por essa associada? Que ela Não está interessada. não está interessada, certo? E é assim que a gente entende. Ponto. Vou fazer esse levantamento, tá? Nós temos 5 que estão faltando entregar a ficha cadastral. Se eu perceber que as mesmas 5 são as mesmas que não fizeram o preenchimento Da ficha. o preenchimento da ficha, o pagamento da per capita e o cadastro com relação à quantidade de associadas, eu vou tomar uma medida meio que diferente aí. A primeira situação é, quem não pagou per capita o ano passado, vai ter que pagar as 2. Ponto. Justo, acabou. Vai ter que pagar as 2. Se eu deixar de pagar meu aluguel, eu vou pagar o aluguel desse mês, eu não paguei do mês passado e fica por isso mesmo, o aluguel do mês passado ele vence e a gente deixa de pagar e é isso que acontece. Não é, né? O que acontece? Acumula. A mesma forma é a per capita. Assim acontece no Rotary, assim acontece com qualquer coisa que a gente paga mensalmente, anualmente. Qualquer compromisso que a gente tem efetivo, ele vence e ele acumula. Ele é acumulativo. Ele não é uma coisa assim, eu não paguei o ano passado, fica tudo bem, o ano passado foi o ano passado, esse ano é outro ano, eu vou pagar só esse ano. Não, vai pagar o ano passado também. Tá? Então, assim que eu finalizar essa questão das fichas e da atualização e da per capita, eu já vou fazer contato com vocês e também com as presidentes, tá? A gente vai fazer um contato conjunto, não é que eu não estou fazendo contato, não, eu estou fazendo. Essas 5 que não mandaram ficha, eu mandei mensagem para elas hoje de novo. E não tem essa, sabe? É assim, tudo bem que o meu contato direto é a presidente. Só que se a presidente ela está impossibilitada, ela tem todo o conselho diretor, ela tem toda as outras companheiras da casa que possam estar ajudando ela. Agora, se ela não tiver delegando essas funções, aí aí que a gente precisa saber se o problema está na gestão ou se está na casa. É um olhar meio que individual por casa, entendeu? Mas a gente precisa desse retorno. A gente não pode deixar, como que fala? Assim, por isso mesmo, tá? É muito complicado e a gente precisa ter esse retorno e ter essa visão de onde que está o problema. Se o problema é a gestão ou se o problema é a casa em si, tá? Em alguns lugares eu bato o olho, eu já sei onde é, mas a gente vai olhar mais de perto, né? Mas tem lugar que eu já sei já onde é que está o problema, mas, né? Não vou levantar nenhuma lebre aqui para vocês. A gente vai analisar um pouquinho melhor isso aí, tá bom? Outra coisa, outro ponto que a gente não olha para mim não, Jéssica. Olha para outro lado aí. Não olha para mim não. Um outro ponto aí. Colegiado distrital. Mês passado, dia 18 de julho, eu enviei para vocês o termo de filiação, tá? Quem pode se filiar? Vamos começar por aí. Quem pode se filiar? As orientadoras atuais podem se filiar. As orientadoras, as que já foram orientadoras, as ex-orientadoras,
as coordenadoras distritais, às vezes as ex-coordenadoras distritais, tá? Então, quem pode ser filiado ao colegiado são as orientadoras atuais, as ex-orientadoras e as Coordenadoras. ex-coordenadoras, certo? As presidentes, porque qual foi a dúvida, né? Ah, mas por que que a presidente precisa preencher? Porque ela entra como representante, tá? Durante aquele ano, durante o ano da gestão da presidente, ela entra como representante. Então, ela faz parte do colegiado representando a casa que é filiada, tá? A gente precisa ter essa noção também. Qual casa que é filiada? Então, eu passei uma listagem para vocês, informando qual era a casa que era afiliada e que a presidente daquela casa precisava atualizar os dados, que é o quê? Eu preciso do nome da presidente, do telefone e do e-mail, tá? A presidente paga per capita? Não. Como filiada, não. Como pessoa física, ela não paga per capita. Ela paga, quem paga per capita é a casa. E a per capita da casa permanece como sempre foi, né? É o valor da mensalidade vezes a quantidade das companheiras e repassa para a coordenadora distrital. É isso, tá? Não tem per capita em cima de salário mínimo, não. A casa não. E nem a presidente. A presidente está dentro da per capita anual da casa. Agora, as pessoas físicas, pode falar, Sônia? Ô, Verusca, eu não entendi direito. Quer dizer, se eu me filiar, eu pago uma per capita e o que mais? Se você se filiar, Sônia, você vai pagar R$ 22 esse ano. É isso. 20, só isso? Só. Ok, então tá. É só isso que eu não tinha entendido. A per capita distrital, ela é anual. Esse era um dos motivos que eu percebi que tinha pessoas que não tinham se filiado porque achava que tinha que pagar esse valor ou por semestre ou por mês, e não é. A pessoa que vai se filiar, a pessoa física, tá? A orientadora, a ex-orientadora e a ex-coordenadora. Essas pessoas, elas vão pagar uma per capita anual de 2% do salário mínimo. O valor hoje sai R$ 22. Aqui. Tá? Então, é assim, ó. Esse valor, assim que eu terminar de receber os termos de filiação de pessoa física, a gente vai entrar com a parte da cobrança, né? Apesar que a gente já tem casas que que elas fizeram? Das pessoas que já são filiadas, já fizeram o pagamento. Tá? Agora, eu não tinha iniciado ainda a questão do pagamento da pessoa física, exatamente por isso, porque a gente precisa atualizar esse cadastro, né? Finalizar a atualização desse cadastro das casas, finalizar, encerrar a questão da inscrição do termo de colegiado, receber tudo certinho, que daí a gente atualiza a lista e dispara a correspondência para pagamento. Aí me perguntaram também se esse pagamento ele seria via boleto. Eu vou explicar para vocês o porquê que não é via boleto. Até mesmo a questão da per capita da casa. O boleto, gente, você gerar um boleto, se ele custa R$ 3,50, ele pode ser no valor de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 1.000, ele vai me custar R$ 3,50. Então, para a gente não compensa, porque eu não cobro o valor do boleto, eu não coloco o valor do boleto no valor da per capita, eu não insiro esse valor. Então, nós temos hoje o Pix, né? E que ainda não está sendo cobrado,
então acho que a gente pode pegar e realizar a forma de pagamento através do Pix, tá? O Pix da coordenadoria é o número do CNPJ, é aquele cartãozinho rosa que eu passei, né? E a gente vai conversando com relação a isso, tá? Com relação à per capita de pessoa física, espera um pouquinho, né? Principalmente quem se filiou agora, quem está se filiando agora, espera que a cobrança, que essa questão da cobrança, da gente regularizar isso aí, ela vai vir, tá? Ela vai chegar, a cobrança vai ser feita, mas só aguardar um pouquinho para a gente poder organizar e não se perder, tá bom? Quando você mandou a ficha? Essa ficha, o termo de filiação, você falou a data aí, eu perdi. Dia 18 de julho. 18/7. É. Tá, porque eu vou me filiar. Tá bom. Ó, outra coisa que a gente precisa é fazer um levantamento de quem são as ex-orientadoras do setor. Tá? Vou pegar o meu setor aqui. O meu setor tem bastante ex-orientador aqui distribuído nas casas. Aí tem que fazer esse levantamento, passar para mim, para eu ver se ela está afiliada. Se ela não tiver afiliada, a gente vai mandar o termo para ela se filiar, convidar essa pessoa, tá? Eu tenho falado sobre isso e feito convite durante as visitas. Por quê? Porque, gente, o Rotary, ele subsidia, né, a governadoria de quem for eleito, tá? Então, como que funciona? Para o Rotary, o Buca hoje, todas as viagens que ele faz, o Rotary paga essas viagens e paga a estadia e alimentação. Isso é fato, isso acontece. Não é com o Buca, acontece com todos os governadores, tá? Então, o Rotary, ele tem o caixa para manter isso aí. Agora, a coordenadoria não funciona do mesmo jeito. Mesmo porque a coordenadoria da Casa da Amizade, a Casa da Amizade, ela só existe no Brasil. E agora que ela está sendo regimentada, que ela está sendo regularizada, para poder se firmar com valores. Mesmo assim, mesmo a Coordenadoria Nacional ainda não tem o capital de giro, vamos dizer assim, né? Ah, dá para se manter. Não, não se mantém, tá? Ela ainda não se mantém. É a mesma coisa nós. Nós também, nós não temos condições, vamos supor, se eu não fosse esposa de governador, eu não teria condições de fazer as visitas presenciais, tá? Porque a coordenadoria nossa distrital, ela não tem dinheiro. E o colegiado, ele não é que ele serve para a gente arrecadar esse dinheiro, não é isso, tá? Não entendam dessa forma, mesmo porque a gente tem dívidas, responsabilidades efetivas para estar pagando, porque nós somos filiadas à Coordenadoria Nacional e a gente tem que realizar o pagamento também. Nós temos também uma per capita anual para se pagar, para fazer o repasse para a coordenadoria. Nós temos despesas com relação a conta, escritório, né, contador, tudo isso existe, tá? Então, são despesas fixas e a gente precisa manter. Como a gente já tem agora, depois de, vamos dizer assim, que lá no ano da Andréia, a Andréia começou a trabalhar com o estatuto, né, para a coordenadoria ter um estatuto. E o que aconteceu? Finalizou no ano da Milena. E só conseguiu finalizar esse estatuto no ano da Milena porque a Milena não viajou, tá? Porque se tivesse viajado, ainda ia andar mais um ano, porque ele é muito trabalhoso, né? Não é uma coisa de uma pessoa, não é você fazer uma reunião da casa, do seu conselho ali e ir discutindo em assembleia, não é assim que funciona, tá? Mesmo porque a coordenadora,
ela não tem essa disponibilidade de tempo quando ela está fazendo as visitas, né? Não dá para a gente pegar e montar uma reunião no dia que você está em visita. Não tem como, tá? Então, assim, como que acontece? A questão do colegiado distrital, ele vem para regimentar, para regularizar a nossa situação. A gente está começando a existir, porque quando a gente tem um CNPJ, a gente tem um estatuto social, a gente existe, né? A partir daí, a gente está começando a ter identificação, certo? E a gente, com isso, nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres, tá? Então, o colegiado, ele serve para fazer cumprir o direito da coordenadoria distrital, mas também fazer-se cumprir os deveres da coordenadoria distrital. Tá? O colegiado, ele é uma espécie de conselho mesmo. Ele precisa ser consultado. Se a gente for alterar alguma coisa, se tiver que realizar uma alteração no estatuto social, tem que passar pelo colegiado. Tá? É como se fosse a Casa da Amizade ampliada. Vamos falar assim para vocês entenderem. Existe o conselho diretor, né, o conselho consultivo, que são os das coordenadoras distritais, e ele amplia para as casas a partir do momento em que a gente monta uma assembleia para discutir, tá? Discutir qual é o rumo que a gente vai tomar. Então, resumindo, para a hora que eu for falar, esse dinheiro que vai ser arrecadado pelo colegiado será para manter as despesas que vai gastar com materiais e outras coisas mais. Não, materiais não, Sônia. A gente paga a per capita anual, a gente paga a per capita anual para a Coordenadoria Nacional, a gente paga, tem a comenda Ilka Munhoz, que a Coordenadoria Distrital precisa, é meta, tem que adquirir pelo menos uma comenda, tá? Então, aí, ó, você já pega, já coloca os valores. A comenda, o valor dela é em dólar. E é o valor em dólar comercial. Tá? Aí nós temos a ajuda para manter o site da Coordenadoria Nacional, porque a gente tem direito de estar utilizando, que é uma coisa que a gente vai fazer uma reunião com vocês e junto com as presidentes para poder informar a questão da utilização do espaço no site. Nós temos pagar a mensalidade da conta do banco, nós temos que pagar o contador. Isso aí que eu estou falando são despesas fixas. Existe registro de ata, são despesas fixas que a coordenadoria tem que pagar. São as obrigações, pelo menos, aí nós vamos de nós para as casas. Nós temos o troféu Ivani Paiva Gatti, que a gente precisa ter, tem despesa, né? Tem a despesa do troféu, tem a despesa da parte documentária, porque você precisa estar levando e trazendo esses relatórios, mandando esses relatórios de um lado para o outro, porque a banca não é num lugar só, né? Então, são despesas efetivas, tá? Aí nós temos as despesas com o EDA. Se o EDA for presencial e eu quiser trazer eu quiser não, tem que não é querer, né? A gente precisa, o convite é feito para a Coordenadoria Nacional, a gente tem que pagar todas as despesas dela. Tá? Então, na realidade, Verusca, a per capita das casas é para isso. É para isso. Para ajudar a coordenadoria a desenvolver o trabalho dela. Isso, exatamente. Exatamente. Sim. Tá? As per capita das casas não vai, em momento algum, ela vai para assim, para uso da coordenadora em si. Tipo assim, eu preciso fazer uma viagem para resolver um problema da coordenadoria. Ela não dá para fazer isso. Não é que eu não queira, poderia fazer, entendeu? Se tivesse esse valor em mãos, mas a gente não tem, tá? Então, não é destinado para as viagens, para
para alimentação, para hospedagem, porque a gente não tem esse dinheiro. Então, o que a gente recebe vai diretamente para Coordenadoria Nacional, é pagamento de per capita de Coordenadoria Nacional, pagamento da manutenção do site, vai para escritório, conta corrente de pessoa jurídica, vai para... O que mais que eu falei que eu agora acabei esquecendo? EDA. Contador. Para o EDA, ele vai para a gente poder trazer a coordenadora, no caso. O troféu. O troféu e o gasto do EDA. Só que o gasto do EDA, a gente tem a inscrição do EDA também. Então, aí é onde ajuda, porque eu não tenho condições de oferecer o EDA... De graça. Né, porque eu não tenho subsídio para isso, tá? Eu não tenho uma ajuda de custo para isso. Então, eu também observo que os valores dessa per capita tem algumas que são muito pequenos, né? Exato. Mas porque depende da mensalidade da casa e do número de pessoas, né? Coisa. Então, essa situação, Ivete, é uma situação em que eu já questionei. Por quê? Porque quando fez o estatuto, as meninas não mudaram, porque senão ia causar um estranho, não é um impacto, né? Sim. Porque daí é uma coisa que quando você decide isso antes de ter o colegiado, é uma coisa que vai causar impacto. Por quê? Porque a decisão veio daqui para as casas. Agora, o que a gente vai precisar pensar? É uma coisa que é para a gente analisar um pouquinho, porque é uma per capita só, né, durante o ano. É uma coisa que eu, particularmente, gostaria de trocar, de colocar um valor fixo. Nós, por exemplo... paga para a Coordenadoria Nacional. A gente paga para a Coordenadoria Nacional um valor fixo. E depende se eu tenho aqui... Se eu recebo das casas, se eu não recebo, como que eu recebo. Independe. Pode falar, Gé. Eu acho, Verusca, que poderia pensar em um valor teto, né? Porque a gente sabe que existem casas com diversas realidades. Só que exatamente nessa questão, porque a coordenadoria distrital paga 2 per capita, a nacional, né? São 2, não são? Não, uma só. Uma só? É uma Mas só. são 2 salários, não são? São 2 salários mínimos. Isso, então. Então, eu acho que pensando nisso, e a gente sabendo da realidade dos custos da coordenadoria, e que a gente não teria um repasse maior além das per capitas, poderia se pensar em um teto, num valor mínimo, e aí as casas vão se adaptando dentro dessa realidade. Porque realmente eu acho baixo. Eu vou começar pela minha casa. Eu acho baixo o valor da mensalidade da nossa casa. É um valor muito baixo. A nossa era 40, na primeira reunião desse ano, nós aumentamos para R$50. Mas era 40 mensal. Mas vocês são ricos, né, Ivete? Não, nós não somos ricos. Vocês são ricos, porque daí vocês fazem essa aí e ninguém paga per capita. Você não vem com essa realidade sua, não, porque essa realidade sua está muito fora da minha. Não dá certo, não. Você está vendo? Já era Mas eu acho, Verusca, é uma opinião minha, eu acho que a presidente ela tem que estar atualizada com os valores, com as coisas, entende? Ela não pode, por exemplo, eu cobro R$10, vou passar 5 anos cobrando R$10, não tem problema. Não, ela tem que estar se atualizando com a realidade, né? Não, sim. Mas são realidades... É assim, gente, cada é diferente, eu concordo com você, são tudo diferente, lógico. Na hora de aumentar ali, eu me lembro lá na minha casa, vinha R$5, tempão, muitos anos. Falei, gente, está muito vergonhoso a nossa mensalidade. Mas virou uma P, hein? Daí aumentamos hoje, até hoje está em R$20. Mas você sabe por que a gente aumenta? Porque a festiva nossa é paga com esse dinheiro, entende? Então a gente não usa dinheiro de nenhum evento, de nada. É com o valor das mensalidades que a gente faz as nossas festivas, que dá presente, que faz tudo com esse dinheiro. Eu já sabia dessa informação, Sônia.
Por isso que eu chamo é? ela de rica. É. Eu falei assim para ela que a casa dela é rica porque elas não pagam per capita de festiva. Não existe isso. É? É, lá. Então, Brusca. quando na minha Aí, primeira presidência, era 30. Então, naquela passou. Quando eu fui presidente a segunda, eu subi para 40. Todo mundo concordou que seria legal. E agora, desde a minha última gestão, que foi em 2018, 2019, eu estou insistindo com 50. Agora que nós conseguimos aprovar os mas 50. menina, que casa rica. Tô Uai, mas falando. é porque, Se se eu você falo pensar... R$40 aqui na minha casa, eu sou expulsa. Mas, Nossa, Verusca, você fala- eu acho o seguinte, como elas gostam de comer bem, elas têm que pagar bem também. Essa é a minha opinião, não é verdade? Ah, não é. Ô, Não, Não é Ivanete, verdade? uma É? curiosidade. Vocês pagam isso na festiva? não. Como que é? Não, nós pagamos Mensalidade. todo mês esse valor. Ah, entendi. Elas não É pagam uma festiva. mensalidade fixa que você paga todo mês R$50. Aqui Mas a e gente, daí, aqui na a hora de gente paga passar per capita? trimestral. Não, a gente, por exemplo, eu já pedi na última reunião para mandar o dinheiro para a Verusca, da nossa per capita. São 17 pessoas, era 40, né? Então, eu já pedi para as meninas depositar para ela. Ah, entendi. Entendeu? É assim que Eu funciona. acho, ô Verusca, que poderia pensar, assim como a nacional estipula 2 salários mínimos, eu acho que poderia pensar talvez numa porcentagem, 50% de um salário mínimo ou 30% do salário mínimo, entendeu? E aí a casa vai se adaptar. Se ela vai diluir isso mensal ou É como que porque ela poderia fazer é isso? uma mensalidade, é uma per capita só, né? É. Então, poderia, eu particularmente penso assim, poderia fazer uma mensalidade só para pagar a per capita distrital, entendeu? Uma mensalidade voltada só para isso. Que seja Sim. aquela mensalidade naquele valor tal ali. Ai, sei lá, vamos supor aí, vamos pensar, né? Vamos supor que a per capita seria R$600, né? Porque 50% do salário mínimo daria R$600 para todas as casas. Né? A gente teria um dinheiro aí, se fosse desse jeito aí, mas tudo bem. Não vou pensar assim não agora, não ilude. Mas se fosse R$600, entendeu? Você pega ali R$600. Se for uma casa de 20, Dá R$30 para cada dá um. R$30 naquele mês. Daria R$30. Independente se a minha mensalidade é 10, se é 15, se é 20, naquele mês ela ficaria no valor de 30. Isso, Entendeu? exatamente. Então, É mais ou acho menos legal. isso estipulado. Eu pensei dessa forma, mas isso aí, então, ó, para a gente entrar nessa discussão aí, seria a questão do colegiado, entendeu? Como que para que serve o colegiado? Serve para eu pensar de uma forma que a gente, isso aí tem que mudar em estatuto. Para a gente conseguir fazer isso, gente, a gente tem que trocar o que está no estatuto hoje, porque no estatuto está o valor da mensalidade da casa vezes o número de companheiros, né? Que é o valor Sim. que vocês pagam. Teria que mudar isso aí no estatuto, tá? Fazer um adendo para a gente votar, quer dizer, votar, como fala, colocar em votação, ser aprovado para a gente fazer a troca do estatuto. Tá? Então, é para isso, esse é o exemplo certinho para que serve um colegiado. Tá? Pra gente... Mas aí, será que as casas que pagam mais que isso não iriam, tipo, retornar, sabendo disso, em vez de pagar, por exemplo, 50, não passaria a pagar menos? Eu acho que não, né, também, não seria legal. Mas, Ivete, mas eu assim, acho que o mais interessante seria adaptar as casas faziam uma crescente no aumento da mensalidade da casa. Tudo bem, Ivete, mas o que a gente precisa pensar é assim, é o que eu vou receber, não o que você vai pagar, entendeu? Entendo. Hoje eu não tenho as per capitas anuais pagas aqui para a coordenadoria distritais, ela fica em torno de 300, 400. Então, uma pela outra,
Se eu tenho Dá. todas de 600, vou Aham. pensar que eu tenho as 34, de 34 casas, eu não tenho 15 casas que me pagam R$ 400. Eu não tenho. Sim. Eu não tenho 15 casas que me pagam R$ 400. Agora, você pensa, é tudo... Vai dar 20.400 se for 600 com 34 casas. Então, mas eu não tenho essa arrecadação, tá? Não Então, tem, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que é uma pela outra. Alguém vai pagar menos, vamos supor, sua casa seria um valor menor do que paga normalmente, mas tem casa que vai pagar mais, entendeu? Tem casa que vai pagar muito mais, vai ser um valor bem diferenciado do que normalmente elas pagam. Mas isso aí, gente, é uma coisa para a gente discutir dentro do colegiado, tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês, para que Para serve que é? como que funciona isso, né? E que o colegiado ele serve para a gente regimentar, Normatizar. regularizar os nossos direitos e os nossos deveres. Por isso que a gente precisa de pessoas nesse colegiado, para não fazer tomar decisões e fazer descer goela abaixo, que não é assim que funciona. Certo? Uhum. Uhum. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, que é um pouquinho bem complicado, a questão do informativo mensal, tá? O informativo, gente, ele está saindo dentro do mês, certo? Ele sai dentro do próprio mês. Aí, o que está acontecendo? Tudo que aconteceu No depois mês. do dia 20 de julho, tudo, ações, campanhas, arrecadação, promoções, posse, visita, tudo que aconteceu depois do dia 20 até o dia 15, que é amanhã, 15. a data última é dia 15, é a data limite de envio, tá? Para sair no informativo. Eu preciso que seja enviado para a comissão de IP. O que a gente percebe? Que as casas estão trabalhando muito e a gente não está tendo esse retorno, tá? E precisa ser enviado via e-mail. Não adianta que não dá para o IP ir lá ou eu ir lá e fazer uma garimpagem no Facebook e Instagram e pegar Sim. o que está lá para poder colocar em informativo mensal. Não dá tempo. A gente não consegue. E é tudo naquele mesmo formato. Qual formato? Escolhe as 3 fotos. Vê primeiro qual é a seção. Em que seção se enquadra o que eu desenvolvi na minha casa esse mês? Qual é a seção que se enquadra? Está dentro de campanhas? Está dentro de promoções? Visita? Posse? O que é que se enquadra em qual seção? Se enquadrou em uma dessas seções, envia qual seção que é, né? Envia para essa... Cria um título, né? A SR em ação, cria o título. Então, cria o título para se adequar à sessão. Cria-se um texto explicando o que é que está acontecendo, onde é que está acontecendo, qual casa da amizade que é, tá? E escolhe 3 fotos. O Rotary, ele está fazendo de forma padronizada. Eu vou dar exemplo para vocês de como que está acontecendo com relação às visitas. A imagem pública do Rotary está pedindo uma padronização nas fotos, que é que o clube envie uma foto com o presidente e o governador no marco rotário e uma foto com os companheiros com o governador no marco rotário. Eu não entendo dessa forma, né? Eu não gosto de padrões assim muito. Por quê? Porque qual é o melhor momento? Eu tiro por aí. Vamos pegar aí a sessão da visita da coordenadoria, a visita da coordenadora na sua cidade. Qual foi o melhor momento? Foi o do marco rotário? Uhum.
né? Não sei. Quem tem que analisar, quem tem que avaliar é a casa, não sou eu. É o que vocês sentem, não sou o que eu sinto, tá? A visita é minha, mas a recepção é toda de vocês, certo? Então, vocês precisam ter a sensibilidade e a autonomia, pode ser em discussão ou não, né? Pode ser isso aí pode ser discutido numa reunião, tá? Para vocês saberem, mas assim, são vocês que vão escolher, não sou eu. Não é a foto que eu quero que vai para o informativo. É a foto que vocês querem, porque são vocês que me recepcionaram lá. Porque se não tivesse vocês, eu poderia ir na cidade independente. Vou lá e tiro uma foto. Não sou eu. A importância de toda a situação são vocês. Porque eu estou indo lá porque tem um motivo. Porque ali existe Casa da Amizade, ali existe um trabalho que é realizado, né? Então, são vocês, não sou eu. Tá? Então, esse é o ponto. A gente precisa descentralizar esse holofote aí. Entende? Então, eu vou te falar. Aqui, na hora que você vier visitar, você vai lá no lar, que eu acho que é um dos trabalhos que a gente faz, e daí a gente já faz nesse momento. E o segundo momento seria na nossa reunião, a qual você vai estar nos instruindo. E daí, não sei, o terceiro, são 3 fotos, né? Depois a gente... Então, mas aí, Sônia, pode ser assim, não são pensamento. momentos, são 3 fotos, não é 3 fotos de 3 momentos diferentes. Ah, Não sim. precisa ser 3 situações diferentes, entendeu? Pode ser 2 fotos da Assembleia. São vocês. É uma coisa que vocês vão escolher. Tá? Entendi. Que você acha que quer. Aquela situação assim. Essa foto precisa sair. Tá? Daí a gente conversa, a imagem pública faz, a gente faz junto lá o textinho e envia. Exatamente. Então, assim, ó, a minha preocupação é essa, tá? Do quanto as casas estão fazendo isso, né? Porque eu não tenho controle. Eu não tenho o controle do que está indo e o quanto está indo, tá? Porque existe uma comissão para isso. Então, eu não tenho controle de quantidades. E isso me preocupa, porque a quantidade de páginas que é reservada para a coordenadoria, ela já chegou a ser 1 página. O informativo, a carta mensal do Rotary, era 1 página. Hoje nós estamos... Com 4? 5? 4. Então, foi uma conquista. Só que a gente perde. Tem que manter, né? A conquista. Tem que manter. Exatamente. Entendeu? Então, a quantidade que nós temos hoje é uma conquista. Só que a gente pode perder isso aí. E a gente não tem dinheiro para fazer. Esse é o ponto. Tem que entrar na carona dos outros. A gente está nas custas. Na carona do outro. Então, a gente precisa estar nas custas, não tem jeito. A gente precisa ser humilde. Entender que não tem dinheiro, entendeu? Verdade. Então, assim, a questão da imagem pública e do informativo é essa, tá, gente? Outra coisa, eu preciso que vocês orientem, eu preciso. O que a gente percebeu? Que estão saindo materiais com ampla divulgação, porque são casas que realizam, aí elas vão lá e trabalham em cima disso e aparece. E o material não está passando pela imagem pública. Precisa, ele está ali para orientar. Tá? Então, ele veio conversar comigo, ele vem conversando comigo. Eu e o Paulo, a gente conversa praticamente todos os dias, tipo assim, manhã, tarde e noite. Tá? Porque é muita coisa, não é pouco. A Jéssica está aí, a Jéssica sabe que o bicho pega mesmo, né? E a gente não tem uma informação efetiva, tá? A gente não tem um padrão, não tem. Tanto que a Cleusa, uma das metas dela nessa gestão é ela padronizar os símbolos da casa. Não existe, vocês podem ver.
Se a gente pegar aí, ó, não vai longe, tá? A gente pega da Glória para cá. Pega da gestão da Glória para cá, para vocês verem. Se pegar da gestão da Glória para cá, a gente já sabe. Eu só um pouquinho. Eu vou sair um pouquinho. A gente já sabe, a gente já percebe aí que houve diferença na casinha, a bandeira mudou, até as medidas da bandeira alteraram. Vocês entenderam? Então, por quê? Porque não existe um padrão. Não existe uma apostila lá que ensina que a gente tem que seguir aquilo ali. Por isso que a gente vê casinha azul, vermelha, rosa, laranja, a gente vê casinha de tudo quanto é cor. Cheia de pedrinha. Não, acho que a pedrinha ainda até vai que é um desenho. enfeite, mas eu falo assim, Coisa no mais sentido linda. do formato mesmo, do desenho dela, né? Da logo mesmo, tá? No próprio manual, se a gente pegar exatamente. a O próprio manual entra em manual, conflito. a contracapa do manual é uma casinha com o telhado voando. Aí você pega materiais dentro do manual, o telhado da casinha é grudado. Alguns, o telhado tá assim, ele sobra uma rebarba em relação ao quadrado, tipo o corpo da casinha. Alguns, ele não é fechado, triângulo. Eu estive à frente da imagem pública o ano passado e realmente a gente é muito carente dessa questão, né, em nível nacional. E eu imagino que o Paulo Maia está passando. Não, aí, fora isso, fora o fato da gente não ter um padrão, é o fato, nós temos a outra parte, né? Que é o hábito, que também falta hábito. Falta padrão e falta hábito. Falta hábito. Uhum. Por que falta hábito? Porque a gente nunca teve. Um ano que a Jéssica trabalhou, porque é de um ano para cá. Um ano que a Jéssica trabalhou, nem milagre para dar jeito. Nem se colocar. Não dá, gente, é pouco tempo, né? É um trabalho de formiguinha ali, ó, é um trabalho constante. E a gente precisa entender também que nós não tivemos, foi um ano inteiro de orientação apenas virtual. Nós não tivemos os encontros para chegar no tete a tete ali, ter o Paulo ou a Jéssica, no caso, como foi a situação da Jéssica, a Jéssica passou o ano inteiro via WhatsApp para orientar, porque é muito difícil. É muito difícil. Tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês, eu preciso que vocês façam um trabalho junto com as presidentes de pedir para que todo formato de arte que vocês forem, que as casas forem divulgar, que sejam passadas pela Comissão de Imagem Pública. É importantíssimo isso. Tá? Nós vimos aí, teve uma casa que fez uma faixa, um banner, e a casinha está fora do... Essa logo que a gente está aí, ó, da casinha, junto com a logomarca, tá comida, sabe? O espaço tá comido. Pega uma parte assim, ó. É como se tivesse colocado ela e cortado um pedaço. Sei lá, eu não consigo explicar, porque daí eu já fico nervosa, porque eu lembro da imagem, já me irrita. Eu já começo a ficar irritada. Eu não dou conta. Então, assim, deu para entender um pouquinho? Com relação a essa preocupação de padronizar, de ficar um pouco, né? Existem coisas que a gente não precisa ter padrão, mas existem coisas que são necessárias serem padronizadas, tá? Que mais? Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar para vocês. Ata da visita oficial. Na nossa Assembleia, é necessário que seja realizada uma ata, tá, da reunião, porque eu vou precisar dessa ata depois. Vocês não vão precisar, como que fala? Registrar a ata, mas eu preciso da ata, vocês vão precisar da ata assinada por mim, inclusive.
tá? Então, assim, é necessário no momento da reunião, na hora da reunião, que seja feita uma ata e que essa ata seja enviada. Não precisa, gente. Tem casa que quer fazer assim, ó. Nós fizemos a reunião, aí a secretária, na hora que termina a reunião, a coitada da secretária tem que ficar digitar, ir lá na casa dela digitar tudo que foi falado, para à noite, Então, na hora da festiva, do Rotary, trazer essa ata para eu assinar. Não precisa disso. Não precisa. O que é importante? Faz a ata com calma, passa essa ata para o grupo de WhatsApp ou na próxima reunião que seja, passa, faz a leitura dessa ata e aprova essa ata em assembleia da Casa da Amizade, mesmo que seja através de um grupo de WhatsApp, tá? Não tem problema que seja através do grupo, tá bom? Mas é importante que as companheiras estejam cientes do que foi falado na reunião e que essa ata seja aprovada, porque vamos supor, a secretária ela tá ali, ela faz a anotação. Eu, quando eu fui secretária, eu anotava os tópicos e quem tinha falado sobre aquele tópico. Tá? Eu anotava o tópico e quem tinha falado aquele tópico. E, como a gente participa da reunião, você vai discorrendo depois, você vai ampliando cada situação que foi realizada. Só que aí, o que acontece? Falha. A memória falha. Né? Você não vai ficar, você não consegue, no momento da reunião, escrever tudo que está sendo falado ali. A memória falha. Então, depois, no momento em que você passa para as associadas da casa, para as companheiras, o que acaba acontecendo? Elas contribuem com essa ata. Essa é a intenção, tá? Aí você Mas escuta, oi, pode você falar. não vai ter que assinar a ata? Manda para mim por e-mail, eu assino, digitalizo e devolvo. Tá bom. Então, não Tá? precisa ser na hora, não, né? Não tem que ser na hora, tá bom? Faz a ata certinha aí, me passa por e-mail, eu imprimo ela aqui, assino e devolvo. Tá bom, eu pergunto mesmo, viu? Não, pode perguntar. Que bom. É para perguntar. Tá certinho. Eu tenho dúvida, né? Não, tem dúvida, tem que perguntar. A reunião é para isso mesmo. Bom. Aí você aprende, nós aprendemos também. Porque não é só você que tem dúvida, você percebeu, né? Claro. Alguma dúvida? Ah, outra coisa. Antes que vocês falam. Ação Doe Transforme Vidas. Tem Casa da Amizade que já aderiu, né, Dona Ivete e Dona Sônia Trocini. Já estou sabendo. Muito bom. Gostei de ver. Estou feliz pela participação de vocês, tá? Que trabalho bom que vocês vão fazer. Ajudar o distrito, né? Ajudar o Rotary, ajudar o distrito, ajudar a casa, porque é um valor expressivo que vai ficar para casa também. E, por favor, se vocês quiserem, se as casas que vocês pertencem ou do setor de vocês quiserem aderir, vocês falam logo. Porque para Dourados já está dando BO já. O povo já não está querendo dar os talões para a casa de Dourados, já está um brigueiro aí, está uma comilança, o povo está querendo talão e não está tendo mais. Tá? Então, assim, agiliza, se quiser, me passa a quantidade que a gente pede para o governador. Foi aquilo que eu falei, nas visitas que eu estou fazendo, o que eu tenho falado, que é uma coisa que é bem importante. O governador, o clube que aderiu à ação, o que está acontecendo? Ele deixa a quantidade de talões, um para cada companheiro, mais 5 talões. Vocês não têm, muito longe disso, de ter obrigação de pegar talão, de forma alguma, tá? E muito menos um para cada. Porque a gente, o que acaba acontecendo? Principalmente em cidade pequena, a gente ajuda os maridos a realizar a venda, né? É isso. E não dá para a gente pegar e tomar mais essa responsabilidade para nós.
Então, assim, a casa que quiser 4 talões, 3 talões, só avisar. Eu vou dar um exemplo de Araçatuba. Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Sônia? É legal. São em 40, é isso, né? São em 40 e cada uma vai pegar 2 cupons para vender. Então, o que vai acontecer? São 80 cupons. Cada talão tem 20. Elas ficaram com 4 talões. Tá? A Eni, segunda-feira, vai pegar o talão, tá, Sônia? Daí já vai distribuir para vocês. Tá? Os talões tem aí em Araçatuba. Tem aí em Araçatuba, já tá com o Edson. Aí ele vai entregar para a Eni e a Eni vai distribuir para vocês. Tá? O que é importante para vocês aí, tá, Sônia? Ela tem um controle de qual cupom ela está entregando. Cada cupom, é que eu não está aqui perto de mim, mas cada cupom tem 2 números. Vai concorrer com 2 números. Vamos supor que pegue lá, tá o número, vou pegar um número aleatório, 180 e o número 181, tá naquele cupom. Vamos supor, tá? Tem que saber quem é que pegou aquele cupom, tá? Por quê? Porque se aquele cupom for premiado, a pessoa que pegou e vendeu, ela vai ganhar um prêmio. Certo. Entendeu? Então, é importante saber para quem foi o vendedor desse cupom. Quem é que está vendendo esse cupom? Porque se o cupom for o premiado, ele vai ter um prêmio, ele vai receber um prêmio. Certo. Tá? Então, é importante vocês terem esse controle. Bom, da minha parte é isso. Vocês têm dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram saber que eu não falei? Que não... Pode falar, Liz. A respeito da atualização da filiação da presidente que está agora. Você tinha comentado comigo da Fátima, quando eu fiz a minha, eu só passei para a Fátima. Eu tenho que estar passando para as outras presidentes da casa também o termo, né, para elas estarem preenchendo e enviando? Ou já foi enviado para elas? As presidentes que assumiram agora. Todas. Tem que enviar para elas, né? Ó, mas assim, ó, vamos supor, Rosane não precisa, as interinas. Rosane não precisa, Edna não precisa, e Ana Maria, acho que, quer dizer... Também não, né? Ana Maria, a casa nem é filiada. Só para a Letícia e para a Lucilene, no caso. Só. E para a Fátima. A Fátima já enviou a dela. Tá certo, da Fátima tá certo. Então, só para a Letícia e só para a Lucilene, porque as outras 6 não precisa, tá? Tá. Valparaíso também não tá afiliado. Não precisa nem atualizar. Porque como não tem CNPJ, não consegue se filiar. Tá? Isso é importante saber, tá, gente? A casa que não tem CNPJ, ela não consegue se filiar ao colegiado distrital. Por isso que a gente tem, nós temos 24 filiadas, 26. E quem não se filiou é porque não tem CNPJ. Tá? Então, é a presidente, às vezes orientadoras setoriais e só? E atual? Presidente só atual? Só atual. Ah, tá. Da casa que é afiliada, tá? As orientadoras setoriais, quem já foi pode se filiar também. Tá? Então, é isso que é para fazer o levantamento do setor. Por isso que é para fazer o levantamento, para a gente ter mais pessoas. Tá. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não. Qualquer coisa a gente liga para você para te incomodar. Pode ligar. Pode ligar. Se eu não atender na hora, eu retorno. Pode ligar, não tem problema não. Ô, Zilka, tá tudo certo aí, Zilka? Você já tá sabendo, né? Abre seu microfone aí que eu quero ouvir sua voz. Não é para desligar a câmera, é para abrir o microfone só. Agora. Abriu? Abriu. Ô, Oi. já está ciente do que vai acontecer aí?
Não, me contaram por alto, assim, né? Porque O que te você, minha contaram? digníssima, você, minha digníssima, não me contou ainda. Mas é porque você não participou da reunião, bonitinha. Ah, eu não podia. Tá bom. Hein? Eu vou colocar para todo mundo aqui saber o que que é que a gente está conversando, porque você fica aí fazendo cena, falando que ficou sabendo por alto. E não é tudo isso, não, tá, gente? Ela faz muita cena. Vocês não acreditam muito nela, não, tá? Hein? Brincadeira, Ó. viu? Ah, Conferência. Você vai precisar trabalhar, tá? de Muito. novo? É lógico, filha. Você tá achando que é o quê? Até agora eu quase morri aí, ó. Ah, Eu já que tô coisa pronta bonita. para fazer Vem, compra. Você não vem, não. Você vai precisar trabalhar, sim, senhora. Ô, Eu tenho Verusca, que eu já tô... presente. Ó, eu Quer quero uma presente? canteira diferente para eu ir fazer compra também. eu já tô pronta para fazer compra, viu? Jéssica, não. Você fica quieta, Jéssica. A Jéssica quer fazer compra. E eu? Ah, você tá aí, rapaz, aí do lado. Você tá aí querendo passear, fazer compra. Hein? Ó, Brincadeira, Verusca. vamos O lá. povo aqui, ó, os presidentes, acho que gostaram da ideia, porque eu estou sabendo, assim, conversando com uma, com a outra, né? Eles gostaram da ideia. E estão todos. Verusca, Olha aqui, ó. Ó, a Verusca. outra aqui, ó. Dá um Fala, abraço Verdão. pro Buca aí. Um abração pro Buca e para Vou dar um você. abração pro Buco. O Buco tá em reunião, entrou em reunião agora. Pode deixar que eu mando sim, Verdão. Beijo. Beijo. Viu, Verusca? Então, nós estamos, assim, esperando as coordenadas aí para. Mas eles estão bem animados. Então, a gente percebeu isso mesmo na reunião que nós fizemos a semana passada. Eu Tá? vi. Uhum. O que que acontece? Na conferência, nós, eu, você, né? Socorro. Socorro nada. Vamos trabalhar de forma diferente, porque nós vamos vender o EDA nessa conferência. Ah, não vai ser junto? Não, vai ser separado, vai ser depois. E vai ser aqui, daí você vai vir para cá para trabalhar também. Ah, aí eu vou passear. Não, você vai trabalhar. Você vai passear. Você não vai passear, você vai trabalhar. Você vai trabalhar também. Tá bom. Tem lugar para passear aqui não, hein? Ah, Aí, Zilka, eu estava falando com as meninas, eu falei mais, eu joguei muito nas costas da Sônia no dia que a gente fez a reunião, porque você não estava lá, né? Eu tive que jogar nas costas da coitada. Mas a gente vai oferecer um café da manhã. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, para a Casa da Amizade, para as meninas da Casa da Amizade. É café da manhã, viu? Eu não quero nada à tarde. Porque à tarde eu vou fazer compra. Me arrumar para ir para a festa à noite. viu? Entendeu? Tá bom. Tá? Tá bom. Vamos trabalhar. Pode ficar tranquilo. Eu brinco. Sei, eu tô de olho fechado, Fia. Eu sei que eu Mas vou na hora trabalhar. da seriedade, você sabe que eu trabalho, né? Eu sei. Você é Então tá, organizada. mata uma curiosidade. Onde vai ser a O quê? conferência? Ah, ela não Falou, sabe falou, onde é. falou, não falou nada. Eu Porã, quero Fia. fazer compra. No Paraguai. Surprise! Ai, Surpresa. tô dentro. Surpresa, né? Lá no Para Paraguai. fazer compra. No Do exterior. ladinho do Vai ser no Shopping exterior. China. É. Hã? Do ladinho do Shopping China. O lugar Ah, lá, o local da conferência é bem do lado do Shopping China. Ah, É no que exterior. legal. Muito Mas é um bom. salão ou é um hotel? O que é, Tem Verusca? a Fia, ali na frente está o hotel. Na frente tem um hotel. Na frente do Shopping China tem um hotel bom para ficar. Mas é um salão. Chama Majestic. Legal. É super chique. É Muito onde bonito. ia É acontecer coisa a Conferência do Cavaleiro. É, isso aí. Que dia vai ser? Quando vai 20 e ser? 21 de maio do ano que vem. Que dia? 20 e 21. 20 e 21. 20 e 21 de maio do ano que vem. Oh, Abre vamos o lá, se microfone, Deus Eli. quiser. Não ouvi nada. Abre o microfone. Se não tiver frio nessa data, A vai ser data já horrível. está certa? Hã? A data já está certa, já está marcada. A data já está certa. É a data para concorrer aos prêmios da Ação Doe e Transforme Vidas. Ah, vai ser na Vai conferência. ser lá na conferência. Vai estar o carro lá exposto. Nossa, que legal! Eu vou de ônibus porque eu vou ter carro para voltar para Penápolis, tá? Ah, não vai não, hein? Dá para voltar de carro. Deus te ouça, Jéssica. Deus te ouça. Dá licença, Mas que eu ele tô vai correndo ficar também, tá?
Ele vai Você não pode. Ai, ai. Muito bom. Certo? Aí a Certo. gente vai precisar vender o EDA, Uhum. porque o EDA vai ser aqui em Andradina. E o EDA já tem Tá bom. data? Ai, não. Tem que ser junho. Vai ser, Em junho. Pergunta difícil. Vai ser bem no finalzinho da sua gestão, então. vai ser na segunda semana de junho. Se Deus Ô, quiser. Verusca, vem fazer o EDA aqui na vinícola. Pô, nada. Eu tenho que fazer aqui na minha cidade. Não posso. Eu queria. Bem que eu queria. Aonde que fazer é a aqui. vinícola? Em Penápolis. Penápolis. Eu fui na vinícola aí em Penápolis. É bom É demais. uma Mas eu não ia lindeza. conseguir, eu não ia conseguir dar conta do EDA lá na vinícola, não, porque ou uma Ai, coisa mas ou ia outra. tomar muito vinho. Ou uma coisa ou outra. Não dá para fazer as duas coisas de uma vez, não. Em dezembro a gente se encontra lá. Em dezembro, certeza. Em dezembro eu posso. Tá Bom, bom. gente. Tudo certo? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Acho que Não, eu só acho na que hora só na hora que nós formos passarmos. Daí a gente liga para você. tá. Verusca, socorro! Semana que vem eu tô aí, viu, dona Sônia? Nós estamos ansiosos esperando a sua visita, viu? Terça-feira eu chego em Chapadão. Então, que Deus te abençoe. A Solange está ansiosa. Tô adorando, viu? Tô adorando ver Também estou adorando. a preocupação dela. Gostei Muito muito, bom. muito, muito. Mas a gente vai se falando. Então, Tá bom, meninas? Ó, pose para foto. Eu vou tirar o óculos, tá? Ai, eu não enxergo. Eu não enxergo a tecla que eu tenho que apertar para tirar foto. Peraí, calma. Ai, que situação. Espera que eu vou enxergar, calma aí. Peraí, deixa eu pôr o óculos aqui para eu enxergar. Sem óculos não dá certo. Eu não enxergo a tecla. Que triste. Ó, a pose. Já tirei, peraí. Tô só arrumando. Tem um pouco de... vai tirar outra, vai ter que tirar outra. Tem um Por pouco quê? que foi fechado aí. não fui eu. Peraí, tem que tirar outra. Eu sem óculos eu enxerguei que o povo tá de olho fechado. Vai, de novo. Abre o olho. Mas nem tanto. Ô, gente. Ai. Eu vou mandar para vocês. Ó, beijo no coração de vocês. Já já eu mando as fotos. Tá. Bom, Fiquem com valeu, Deus, obrigada. se Bom cuidem. final de semana para todo mundo. Para vocês Obrigada, também. Bom beijo. final de semana. Beijo. Tchau, meninas. Bom Tchau, fim de tchau. semana. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.